Ministério a voz do Espírito Santo, a serviço do Rei, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. 40. O número de Deus. Gênesis, capítulo 7, versículo 4. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Gênesis capítulo 7, versículo 12. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Gênesis capítulo 7, versículo 17. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Gênesis capítulo 8, versículo 6. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Gênesis capítulo 18, versículo 19. E continuou ainda a falar-lhe e disse-lhe: se porventura acharem ali 40, e disse: não o farei por amor aos 40. Gênesis capítulo 25, versículo 20. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filho de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Gênesis capítulo 26, versículo 34. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basmate, filha de Elon, Eteu. Gênesis capítulo 32, versículo 15. 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 jumentinhos. Gênesis capítulo 50, versículo 3. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios o choraram 70 dias. O número 40 no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 16, versículo 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Êxodo capítulo 24, versículo 18. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Êxodo capítulo 26,
versículo 19. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 colcheiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 colcheiras. Êxodo capítulo 26, versículo 21. Com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Êxodo capítulo 34, versículo 28. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 36, versículo 24. E fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 colcheiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 colcheiras. Êxodo capítulo 36, versículo 26. Com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. O número 40 no livro de Números. Números capítulo 13, versículo 25. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Capítulo 14, versículo 33. E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Capítulo 14, versículo 34. O livro é Números. Segundo o número dos dias que espiastes esta terra, 40 dias, por cada dia 1 ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento, diz o Senhor. Capítulo 33, versículo 38. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte de Hor, conforme ao mandado do Senhor, e morreu ali no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. O número 40 no livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 3. E sucedeu que, no ano 40º, no mês 11º, no 1º dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme a tudo o que o Senhor lhe mandara acerca deles. Capítulo 2, versículo 7. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra de tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo,
coisa nenhuma te faltou. Capítulo 8, versículo 2. E te lembrarás pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Capítulo 8, versículo 4. O livro é Deuteronômio. Nunca se envelheceu o teu vestido sobre ti, nem se inchou o teu pé estes 40 anos. Capítulo 9, versículo 9. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas do concerto que o Senhor fizera convosco, então fiquei no monte 40 dias e 40 noites, pão não comi e água não bebi, disse Moisés. Capítulo 9, versículo 11. Sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas do concerto. Capítulo 9, versículo 18. E me lancei perante o Senhor como dantes 40 dias e 40 noites, não comi pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado, que havíeis pecado, fazendo mal aos olhos do Senhor, para o provocar. Capítulo 9, versículo 25. O livro é Deuteronômio. E prostei-me perante o Senhor aqueles 40 dias e 40 noites em que estava prostrado, porquanto o Senhor dissera que os queria destruir. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 10. E eu estive no monte como nos dias primeiros, 40 dias e 40 noites, e o Senhor me ouviu ainda por esta vez, não quis o Senhor destruir-te. Repetindo, capítulo 10, versículo 10. E eu estive no monte como nos dias primeiros, 40 dias e 40 noites, e o Senhor me ouviu ainda por esta vez, não quis o Senhor destruir-te, ó Israel, disse Moisés. Capítulo 25, versículo 3. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que porventura se lhe fizer dar mais açoites do que estes, teu irmão não fique envelhecido aos teus olhos. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós os vossos vestidos, e nem se envelheceu no teu pé o teu sapato. O número 40 no livro de Josué. Josué, capítulo 5, versículo 6. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito,
que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que emana leite e mel. Capítulo 14, versículo 7. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe a resposta conforme sentia no meu coração. O número 40 no livro de Juízes, capítulo 3, versículo 11. Então a terra sossegou 40 anos, e Otniel, filho de Quenanás, faleceu. Capítulo 5, versículo 32, livro de Juízes. E sossegou a terra 40 anos. Capítulo 8, versículo 28. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. Capítulo 12, versículo 15. O livro é Juízes. E tinha este 40 filhos e 30 filhos de filhos, que cavalgavam sobre 70 jumentas, e julgou a Israel 8 anos. Números 13, capítulo 13, versículo 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. O número 40 no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E tinha ele julgado a Israel 40 anos. Capítulo 17, versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu, a saber, Golias, pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. O número 40 no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 10. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Mas os da casa de Judá seguiam a Davi. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar. 40 anos reinou. Capítulo 15, versículo 7. E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei Davi: deixa-me pagar em Hebrom o voto que votei ao Senhor. O número 40 no livro
de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 2, versículo 11. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom. E em Jerusalém reinou 33 anos. Capítulo 6, versículo 17. O livro é 1 Reis. Era, pois, a casa de 40 côvados, a saber, o templo interior. Capítulo 7, versículo 38. Também fez 10 pias de cobre, em cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. Capítulo 11, versículo 42. E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos. Capítulo 19, versículo 8. O livro é 1 Reis. Levantou-se, pois, Elias, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O número 40 no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 8, versículo 9. Foi, pois, Azael a encontrar-se com ele, e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo que era bom de Damasco, 40 camelos carregados, e veio e pôs-se diante dele e disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: sararei eu desta doença? Capítulo 12, versículo 1. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Zíbia de Berseba. O número 40 no livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 26, versículo 31. Dos Hebronitas era Jerias o chefe dos Hebronitas, de suas gerações entre os pais. No ano 40 do reino de Davi, se buscaram e acharam entre eles varões valentes em Jaezer de Gileade. Capítulo 29, versículo 27. E foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos. E em Jerusalém reinou 33. O número 40 no livro de 2 Crônicas. Capítulo 9, versículo 30. E reinou Salomão em Jerusalém 40 anos sobre todo o Israel. Capítulo 24, versículo 1. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Zíbia de Berseba.
O número 40 no livro de Neemias. Neemias capítulo 5, versículo 15. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram ao povo e tomaram-lhe pão e vinho, e além disso 40 ciclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Neemias capítulo 9, versículo 21. Desse modo os sustentaste 40 anos no deserto, falta nenhuma tiveram, os seus vestidos se não envelheceram e os seus pés se não incharam. O número 40 no livro de Salmo. Salmo 95, versículo 10. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos, diz o Senhor. O número 40 no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 29, versículo 11. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada 40 anos. Capítulo 29, versículo 12. Porquanto tornarei a terra do Egito em assolação no meio das terras assoladas, e as suas cidades no meio das cidades desertas se tornarão em assolação por 40 anos. E espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras, diz o Senhor. Ezequiel capítulo 29, versículo 13. Mas assim diz o Senhor Jeová: ao cabo, ou seja, ao fim de 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre os povos entre os quais foram espalhados. Ezequiel capítulo 41, versículo 2. E a largura da entrada 10 côvados, e os lados da entrada 5 côvados de uma banda e 5 côvados da outra. Também mediu o seu comprimento de 40 côvados e a largura de 20 côvados. Capítulo 46, versículo 22. Nas 4 esquinas do átrio havia átrios fechados com chaminés de 40 côvados de comprimento e de 30 de largura. Estas 4 esquinas tinham uma mesma medida. O número 40 no livro do profeta Amós. Amós capítulo 2, versículo 10. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu,
capítulo 5, versículo 25. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações do deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Repetindo, Amós, capítulo 5, versículo 25. Oferecestes-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Pergunta o Senhor. Profeta Jonas, o número 40 no livro do profeta Jonas. Jonas, capítulo 3, versículo 4. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O número 40 no livro de São Mateus. São Mateus, capítulo 4, versículo 2. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O número 40 no livro de São Marcos. São Marcos, capítulo 1, versículo 13. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. O número 40 no livro de São Lucas, do evangelista São Lucas, capítulo 4, versículo 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. O número 40 no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeitava ao reino de Deus. Capítulo 4, versículo 22. Pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 23. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Capítulo 7, versículo 30. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Capítulo 7, versículo 36. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Capítulo 7, versículo 42. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas
e sacrifícios no deserto por 40 anos, a casa de Israel. Capítulo 13, versículo 18. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. Capítulo 13, versículo 21. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. Então aqui vemos que Saul reinou 40 anos sobre Israel, Davi reinou 40 anos sobre Israel, Salomão reinou 40 anos sobre Israel. Capítulo 23 e o versículo 13. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Capítulo 23, versículo 21. Mas tu não os creais, porque mais de 40 homens, dentre eles, lhe andam armando ciladas, os quais se obrigam, sob pena de maldição, a não comer nem beberem até que o tenham morto. Já estão apercebidos, esperando de ti promessas. O número 40 no livro de 2 aos Coríntios, na carta do apóstolo Paulo, 2 aos Coríntios. Capítulo 11, versículo 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. O número 40 no livro aos Hebreus, capítulo 3, versículo 17. O número 40 na carta escrita aos Hebreus, cuja carta é dito que até hoje não se sabem quem foi o autor. Aos Hebreus, capítulo 3, versículo 17. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto. Honras e glórias pertencem ao nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. A bênção do homem de Deus para a igreja do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E como diz o Senhor Jesus Cristo, paz seja convosco. Agradecimentos ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus Cristo e ao Senhor nosso Deus e nosso Pai, pelo cumprimento deste trabalho. Glórias ao Senhor Deus de Israel, glórias ao Senhor Jesus Cristo, o Rei das Nações.